Vamos lá, começando aqui no YouTube, começando aqui no Facebook, tudo ok, pronto. Vamos lá, bastidor climatrônico. Bastidor climatrônico eu venho compartilhar o bastidor aqui da Aultec. Bastidor defeitos, principalmente defeitos que a gente pega aqui e que vão, com certeza, vão te ajudar aí na tua... vão te ajudar a tu conseguir te ajudar no teu dia a dia, tá? Te ajudar no teu dia a dia. Fala, Carlão, o quarto inverter. E aí, cara, tudo bom? A gente trocou ideia boa aí com essa galera. Seguinte, vamos lá. Vou trazer hoje o defeito que a gente pegou semana passada. Semana passada nós pegamos um defeito em uma Fujitsu Inverter. Se liga só. Fujitsu Inverter K7 54.000 BTUs. Fujitsu Inverter K7 54.000 BTUs, tá? Qual foi o defeito, né? Foi o erro que apresentou, qual foi o defeito? O cliente relatou que a máquina parou de funcionar. Trouxe pra gente porque ela parou de funcionar e ficava dando códigos de erro. E a máquina ficar dando códigos de erro, às vezes o cliente sabe qual é o código de erro, às vezes ele não faz a menor ideia de qual é o código de erro que está apresentando na máquina, certo? Então, às vezes o cliente tem essa noção, consegue identificar o código de erro, e às vezes ele não consegue de jeito nenhum identificar o código de erro. Tá ok? E aí, esse cliente ele não sabia qual era o código de erro que estava apresentando. Estamos ao vivo. Ele não sabia qual o código de erro que estava apresentando. Beleza, não sabia qual o código de erro que estava apresentando. Chegou pra gente, a gente botou em bancada, tá? Verificamos se estava dando erro de comunicação. Presta bem atenção. É uma máquina K7. Ela tem display no evaporador? Tem display no evaporador, certo? Se tem display no evaporador, é provável que dê códigos de erro no evaporador, tá? É provável que dê código de erro no evaporador. Beleza? Então, a primeira tabela que você vai olhar é código de erro do evaporador. Primeiro detalhe que você vai observar. Apresentou o código de erro no evaporador? Apresentou. Ah, beleza. Então, apresentou o código de erro no evaporador? Beleza. Tem também o código de erro no condensador. O condensador também tem o código de erro dele. Apresenta um código de erro, tá? E lá no condensador, em especial nesse modelo, ele tem várias placas no condensador e 2 placas na partezinha da calha do evaporador, mais o display. Então, 3 placas no evaporador, mais 4 placas no condensador. 2, 3, 4 placas no condensador, tá? Isso, 4. Enfim, são várias placas no condensador. E ela tem um display com vários LEDs. Tá? Uma interface homem-máquina, que a gente chama na indústria de IHM. Né? Que tu vai conseguir ler a informação que a máquina está te dizendo. E lá no caso, quando entra em falha, tem que apertar o Enter, o botão Enter. Tem que apertar o botão Enter para funcionar, certo? Mostra ao vivo, né? Ó. Aqui a máquina é essa, tá? E ela tem, ó, esse displayzinho aqui, ó. Tá? Esse aqui é a placa do condensador. E aqui, se você perceber o erro, tem que apertar o Enter uma vez. Ela entrou em falha, você aperta o Enter e ela pisca um código de erro aqui, ó. Apertou o Enter, que é esse botão aqui, ó. Pressiona o Enter e ela pisca um código de erro. Em alguns modelos desse aqui, na tampa tem o código de erro. Mas não tem todos. Tá? Então, como não tem todos os códigos de erro, é interessante você baixar, procurar o esquema eletrônico, tá? Esquema eletrônico. Vamos lá. Ela deu erro de comunicação. Quando ela chegou, a gente botou na bancada, energizamos, ela é trifásica, tá? Quando nós energizamos, verificamos o código de erro, que deu erro de comunicação. E aí, primeiro, o que é o erro de comunicação? Aí vamos para as possibilidades. Ó, o climatrônico
pensa nas possibilidades. A gente trabalha muito mais pensando do que executando até, tá? Então, quais são as possibilidades? Pô, as possibilidades são, eu tenho uma máquina que está no erro de comunicação. Pode ser um defeito no evaporador, que não está comunicando com o condensador. Pode ser um defeito no condensador, que não está comunicando com o evaporador, certo? Para isso eu preciso analisar as duas placas. Foi assim que o cliente trouxe para a gente, ele trouxe as duas placas, do evaporador e do condensador. Essa placa que eu acabei de mostrar aqui é a placa do condensador. É uma das placas do condensador. Beleza, pode ser defeito na placa eletrônica. Pode ser defeito no circuito de comunicação? Pode. Pode ser defeito de fonte. Pensa comigo, se a fonte não está gerando as tensões, ela não vai comunicar. Se a fonte não está gerando as tensões, ela não vai comunicar, porque ela não tem nem intenção para comunicar. Então não é nem defeito no circuito de comunicação, pode ser um defeito de fonte. Eu estou só pensando antes de pegar a máquina. O cliente ligou para mim, sei lá, numa situação qualquer. O cliente liga e deu erro de comunicação. A gente já começa a pensar nas possíveis causas. Perceba? Nas possíveis causas. E aí eu pego, analiso o circuito de beleza, comunicação, pode ser circuito de comunicação, pode ser alimentação, tanto do evaporador quanto do condensador. Geralmente do condensador, tá? Se o condensador não liga, se o condensador não liga, ele não comunica. Ele não comunica de jeito nenhum, se ele não liga. Pode ser defeito também no cabeamento, certo? Pode ser defeito no cabeamento. Já pegamos, sim, algumas vezes, defeito no cabeamento e causava erro de comunicação. A gente brinca que é fio entupido. Tá? Não tinha comunicação, impede a comunicação, e aí como impede a comunicação, eu tô desconstruindo aqui, eu tô vendo, vou parar de mexer aqui. Como o fio está aberto, não chega a comunicação e pode ser isso. Então sempre, no caso lá ele verificou isso lá em logo. De fato, quando chegou aqui pra gente, né, chegou com erro de comunicação. Então o que é esse erro? É quando a máquina não se comunica. A placa do evaporador se comunica com a placa do condensador e vice-versa. As duas conversam. E se uma das duas não conversa, dá erro de comunicação, certo? Se duas não conversam, dá erro de comunicação. E por que deu erro de comunicação? Por quê? Esses porquê a gente fica querendo se explicar. E lembra, a questão é a seguinte, o climatrônico ele não tem achismos. Tá? A gente pensa, alucina, que eu costumo dizer, a gente começa a alucinar alguns defeitos, mas a gente vai na máquina, vai na placa eletrônica para ter certeza. Se é isso, se não é, se foi isso mesmo, se não foi, certo? A gente faz essas questões, a gente faz essa análise a fundo para ter essa certeza, tá ok? Então, o porquê, às vezes explicar o porquê causou o defeito é muito difícil. Tá? Por que esse defeito causou? Por que causou esse defeito? Sei lá, às vezes um raio, às vezes um surto de tensão, um surto de sobrecorrente pode causar os erros, principalmente erros de comunicação. Tá? No caso aqui, quando a gente pegou a máquina, ela estava gerando as fontes. Como é que tu sabe, Laura? Ela ligou os LEDs, cara, é provável que ela gerou todas as fontes corretamente. É bem provável, tá? Não é certeza, mas é provável. Então, se ela ligou os LEDs, aqueles LEDs que eu te mostrei aqui, ligou os LEDs, porque ela gerou as fontes, provavelmente gerou as fontes corretamente. No caso, a gente energizou aqui em bancada e ela gerou as fontes, beleza? Beleza, se gerou as fontes, então elimina aquela possibilidade de ser erro de fonte, mas pode ser ainda defeito no circuito de comunicação e cabeamento. Quando a gente colocou na bancada, nós conectamos corretamente e verificamos que não era cabeamento. Que com conexão correta, com as fontes gerando, ela continua dando erro de comunicação, tá? E a gente verifica o erro de comunicação tanto na evaporadora quanto na condensadora. A gente se atenta tanto no circuito da comunicação ou vê o código de erro na evaporadora e na condensadora para ver se eles estão batendo, para ver se faz sentido, para ver se eu consigo tirar o máximo de informação possível, do equipamento, tá? Lembra, a placa ela conversa com a gente. Se a placa ela conversa com a gente tem que ouvi-la. E ouvir ela como? Com os códigos de erro. Ela tá acusando, ela tá doendo aqui, cara. Ela vai dizer, tá doendo aqui.
Tô assistindo o dor aqui assim, a dor desse jeito. Tô assistindo isso. Tu vai ouvir ela. Então a gente viu código de erro de comunicação, fomos analisar todo o circuito de comunicação. A Fujitsu, ela tem uma peculiaridade, tá? Ela tem um detalhe importante. Ela possui um circuito híbrido. Ela possui um circuito híbrido de comunicação. Que é esse circuito aqui, ó. Olha para essa placa. A gente mexeu nesse circuito. Ó. Ele tá todo siliconado aqui, ó. Deixa eu ver se consigo mostrar aqui melhor. Aqui, ó. Esse circuitozinho aqui. Tá? Esse circuitozinho aqui. Detalhe, ó. Eu tô sem luva, sem nada. Evita encostar na placa. Não fica pegando na placa, não. De qualquer jeito, quando tu estiver mexendo nas tuas máquinas aí. Ó, circuitozinho híbrido aqui, ó. Esse seisinho aqui, ó. Toda a Fujitsu, pelo menos as mais antigas, tem. Os mais novos eu acho que foi extinto esse componente. Por que é circuito híbrido? Porque ela é uma plaquinha com vários circuitos dentro. Com optocopladores, resistores e capacitores, tá? Essa plaquinha, ela dá um tratamento na comunicação. Como assim, não? Ó, a comunicação sai do microcontrolador. Impulso de comunicação, um pacote de bits, que a gente chama de byte. Uma das bytes de comunicação, tá? Só que na Fujitsu ela manda um pulso oscilante, ela manda oscilação, na verdade ela modifica essa onda, ela amplifica. E eu vou falar um termo muito técnico aqui, que talvez vocês não entendam, mas só para exemplificar, que é como é chamado tecnicamente a comunicação, o modo de comunicação da Fujitsu. Ela é uma comunicação, é uma onda de comunicação modulada por falta de fase. Ela tem uma tensão senoidal, que ela corta as fases positivas e negativas para enviar os bits de comunicação. Se parecer muito doido, esquece um pouquinho. Só grava a seguinte informação. Tem um CI, tem um componente, um circuito que é responsável pela comunicação. Tá? Que é responsável pela comunicação. Isso é importante na Fujitsu. Isso é que eu lembro assim, bem diferente eu mesmo, é na Fujitsu, tá? Na Fujitsu tem esse CI, na Fujitsu tem esse CI, que é responsável pela comunicação. Ele dá um tratamento na onda de comunicação, ele trata essa informação, beleza? Então a gente diagnosticou o defeito como? A gente diagnosticou o defeito como? Botamos em bancada, alimentamos com a trifásica e ela deu erro de comunicação. Vamos analisar as fontes, estavam ok as fontes. Beleza, fonte ok, vamos partir para o circuito de comunicação. Ela tem esse CI nessa placa aqui, ela tem esse CI na placa do evaporador também, tá? Então, é um CI de tratamento, isso é um tratamento, isso não é o responsável pela comunicação não. Ele está no circuito de comunicação. Vamos lá, ó. Ele funciona mais ou menos, sabe, fazendo a seguinte analogia. Tu tem uma placa normal, inverter, tu bota o cabo da comunicação. Sem o cabo da comunicação, vai existir comunicação entre as unidades? Sem o cabo da comunicação, não existe comunicação entre as unidades, tá? Então, esse CIzinho pretinho que eu mostrei aqui, ele basicamente faz esse intermédio, tá? Ele tem uma entrada e tem uma saída. Ele pega o que está na entrada e espelha na saída amplificado. Espero ter ficado claro essa questão desse CI. O que quer dizer o que com isso? Porque ele não é dele que sai a comunicação. É do microcontrolador. Então, o microcontrolador libera uma comunicação, manda um pulso de comunicação, certo? Um formato de onda, manda uma onda lá, uma ondazinha quadrada, e esse CI, ele amplifica. O outro CI está na evaporadora. Aí lá na condensadora tem o mesmo CI, ele recebe essa informação, aí ele desamplifica, ele diminui a tensão, né? E aí manda o sinal para o microcontrolador da condensadora. Se esse intervalo, preste atenção, se esse caminho, evaporador, circuito híbrido, cabo PP, circuito híbrido de recepção e microcontrolador, tiver algum problema nesse caminho, vai dar erro de comunicação, concorda? Se tiver algum problema nesse caminho, vai dar erro de comunicação. E aí, beleza, pode dar erro de comunicação. Então, ó, eu nem peguei na placa ainda, cara, ele só energizou na bancada. Preste atenção que o climatrônico ele trabalha pensando. Ele não trabalha, é só o CI, é só o componente tal. Não, cara, a gente tem que pensar. E a gente foi para a bancada, e nesse caso, a gente foi analisar, a gente precisou analisar com o osciloscópio. Nem todos os defeitos precisam, mas esse a gente precisou. Porque a gente queria ver se estava chegando o sinal na placa do evaporador. Tá? A gente queria saber se estava chegando o sinal na placa do evaporador.
E aí, nós fomos analisar o pulso, a onda, o formato de onda. Estava chegando um pulso de tensão na placa do evaporador. E estava chegando um pulso de tensão. Eu quero que você se liga no aprendizado pesado que tem nesse defeito. Vou já dizer. Se liga só que pra gente foi um aprendizado gigantesco, tá? Gigantesco. E aí eu quero que você se ligue nisso. A gente foi analisar que estava chegando um pulso. Porém, lá na placa do evaporador estava chegando uma informação, a gente conseguia ver no osciloscópio essa informação chegando, porém ela não estava saindo do micro. Aí pensa comigo, ó, a linha de raciocínio faz o seguinte: a informação chega no microcontrolador, tá chegando, tô garantindo que tá chegando, tô vendo aqui na porta do micro, tá chegando a informação, vindo do evaporador, vindo do condensador, desculpa, vindo do condensador tava chegando a informação. Mas no caminho que volta do micro do evaporador para ir pro condensador, não tava saindo nada. Não tava saindo nada, cara. Isso pronto, o micro morreu, né? E a gente já pegou o defeito desse jeito. Às vezes o pior inimigo do teu próximo reparo é teu antigo reparo. Se liga, ó. O pior inimigo do teu próximo reparo, da mesma máquina, é o teu reparo antigo. Por quê? Porque tu acha que é o mesmo defeito. Tu vai tender, vai ser tendencioso na análise. A tendência que tu vai ter é de achar que é o mesmo defeito. Foi isso que aconteceu com a gente. A gente já pegou um defeito bem parecido, chegava a informação no micro e o micro não andava. Aí o micro estava morto. Chegava a informação e ele não mandava nada. Aí estava dando nada do micro, certo? E aí agora eu tô lembrando aqui, pensando, que na primeira vez não dava nada no evaporador, mas dava erro só no condensador. E nessa vez dava erro no evaporador. Por que eu tô falando isso? Porque como não saía nada do micro, a gente, é micro. Vamos trocar essa plaquinha. A plaquinha menorzinha que tem... Ela não tá comigo aqui não. É uma plaquinha menorzinha que tem na placa do evaporador. Uma plaquinha menor. E aí a gente, beleza, vamos trocar ela. Compramos, trocamos. Quando nós trocamos essa placa, ela continua do mesmo jeito, cara. Continua do mesmo jeito. Certo? Então a gente... Beleza. E aí que tá. Das duas, eu posso ficar chorando porque foi do mesmo jeito. Só que a gente... E aí, o que acontece muitas vezes? O cara não tem o conhecimento de eletrônica, aí ele vai na sorte tentando trocar a placa. Aconteceu várias vezes pra mim com essas máquinas aqui, com clientes nossos. Chama o cara vai lá, troca essa, troca várias placas e aí não acerta. No caso, a gente munido de várias informações, ainda erramos. Né? Munido de várias informações. Trocamos a placa e não deu jeito. Por que troquei a placa? Porque era o micro. Meu diagnóstico era que o micro estava ruim. Então eu tinha que trocar o micro. Aí que estava o ensinamento. Ó. Trocamos o micro, trocamos a placa, na verdade, porque a gente não tinha nenhum micro para trocar. Trocamos a placa e a placa não voltou a funcionar, ficou do mesmo jeito. Chegava a informação no micro e não saía nada. Esse micro tá bom, cara. Então o que é que pode ser? O que é que pode estar acontecendo? Aí que tá. Aí a gente precisa... O 2% a mais faz diferença. Você vai espremer um pouco mais. É nessa hora que acontece o aprendizado. É nesse ponto, onde você tinha uma linha de raciocínio tendenciosa por causa do seu último defeito, e agora você vai analisar de uma maneira diferente. Tá? É aí que você ganha em aprendizado. Quando a gente foi... Beleza, não é isso. Então é o quê? Vamos entender o que é. Lembra que eu falei micro, híbrido, PP, híbrido, micro. Circuito híbrido, né? Faz o tratamento. Cara, vamos analisar esses circuitos híbridos. E aí não tem muito o que analisar. A gente estava vendo o formato, estava vendo a onda lá, chegando. Mas, beleza. Vamos trocar o do evaporador. A gente tira o do evaporador, a gente vai e troca. É como se fosse um CI, né? Para testar um CI, basicamente eu troco ele. Eu identifico o defeito que pode estar nele. E muitos CIs a gente tem que trocar para verificar se está ok. Se você não tem um testador de CI, a gente não tem. E aí, não ainda. E aí a gente foi e trocou. Trocamos do evaporador, continuou do mesmo jeito. Beleza, não está aqui. Então, tá saindo do micro, tá passando pelo evaporador,
E aparentemente está ok. Vamos trocar o do condensador. Quando a gente for trocar o do condensador, certo? Esse componente aqui, ó. Esse componentezinho aqui, ó. Certo? É o CI híbrido do condensador. A máquina voa lá. Voltou a funcionar. Só que, como climatrônico, a gente não se contenta com troquei, deu certo. Jamais. A gente vai querer saber o porquê. Porque no porquê é que a gente consegue evoluir. No porquê que a gente consegue entender o defeito. Tá? A gente trocou o híbrido do condensador e a máquina voltou a comunicar. E lá no micro da evaporadora, trocou o híbrido do condensador. Lá no micro da evaporadora, a gente verificou, lá no micro da evaporadora, a gente verificou que ele começou a mandar uma tensão de volta, um pulso de volta. Aí a gente ficou, mas a gente não viu o pulso chegando lá no micro. Por que esse não estava aceitando? Por quê? O CI híbrido, ele faz um tratamento, tá? Beleza? Então, ó, a gente diagnosticou que era o híbrido, porque a gente trocou a placa e não era o micro. Se não é o micro, o que pode ser agora? Tá chegando no condensador, então o condensador está comunicando. O evaporador não estava mandando, então a gente suspeitou do evaporador. Trocamos o evaporador, a plaquinha do evaporador que é responsável pela comunicação. Não foi ela, continuou do mesmo jeito. Então pode ser, o PP tá ok, eu tenho certeza que tá ok, que a gente bota o fio aqui na bancada, dá para ver, para bipar, para bater bem direitinho. O fio tá ok, então só pode ser um dos dois híbridos. Lembra que eu tenho micro, híbrido, PP, híbrido e micro. Híbrido é o CI híbrido, tá? Faz o tratamento da onda. Trocamos o evaporador, continua do mesmo jeito. Quando nós trocamos do condensador, então foi a última possibilidade. Nessa última possibilidade, a máquina voltou a funcionar. Então, esse tratamento aqui estava errado. Então, o condensador estava mandando atenção. A amplificação estava sendo feita, porque a gente via a oscilação lá no evaporador. Só que lembra que o micro manda um pacote de dados? O micro ele manda um pacote de dados. Tá? E esse pacote de dados, ele é enviado para o outro micro. Como passa por um processo de tratamento dessa onda, nesse tratamento esses dados se perderam. Certo? Eles se perderam, a gente viu a oscilação no osciloscópio, mas no osciloscópio a gente não consegue ver qual é o bit que está sendo mandado. A gente não lê a informação. A gente só vê o pulso da onda. A gente só vê o pulso da onda, certo? E a gente vê esse pulso da onda, lá naquele ponto, aí a gente acredita que está tendo comunicação. É por isso que aquele teste, cara, do Boring lá, ele é muito fraco. Tu vai lá no Boring do condensador, bota fase, sinal, oscilou no teu multímetro, tem comunicação. Daí eu tô te mostrando uma situação que no osciloscópio tinha oscilação e a comunicação estava errada. Por quê? É como se eu tivesse enviado algo, informação correta, e o tratamento é telefone sem fio. Você fala uma coisa para a pessoa vai lá e deturpa, porque passa pelo entendimento dela. Se você passar por 10 pessoas, a 10ª não recebeu o que tu falou aqui para ela. Entendeu? É o telefone sem fio. Então, quando trocamos esse híbrido, ele passou a tratar da maneira correta a onda, e aí a informação chegou da maneira certa lá no evaporador. Como a informação chegou da maneira certa, aí a máquina voltou a comunicar. Beleza? Voltou a comunicar. A principal dificuldade que a gente teve nesse reparo, cara, foi essa questão de entender. Ficou claro a gente entender que nem com o osciloscópio, eu tenho 100% de certeza que está tendo comunicação. Nem com o osciloscópio eu tenho 100% de certeza. Como foi nesse caso agora. A gente verificou que, mesmo analisando com o osciloscópio, mesmo vendo oscilação de tensão ali, uma ondazinha quadrada, mas ele não tinha informação que o micro precisava receber para startar. O start bit que chama, né? O start bit manda a informação. Tem um start bit que diz, vou te enviar uma mensagem agora. Aí manda a mensagem. Se não tem start bit, não tem como ter mensagem. Se a mensagem está errada, está faltando alguma coisa, não vai ter entendimento da mensagem. Então a gente se ligou disso daí e acho que foi uma grande dificuldade realmente. Nós trocamos esse híbrido, a máquina voltou a comunicar, chamou o compressor, voltou a funcionar normalmente. Beleza? Então percebe, tem uma lógica por trás, cara. Todo reparo tem um porquê. Beleza? Tem uma lógica.
E aí o climatrônico se diferencia porque ele consegue explicar o porquê. Porque ele entende a eletrônica. Entende o porquê aquele negócio estava daquele jeito. Entende o porquê o defeito estava daquele jeito. Não é só achismos. Ah, eu troquei e deu certo, cara. Não, eu troquei e deu certo. Se fosse assim, se fosse nessa onda, ó, eu peguei uma placa anteriormente, igual, troquei a plaquinha do evaporador, porque a gente identificou o defeito na plaquinha do evaporador. Não é só trocar por trocar. Trocar por trocar foi o cara que foi antes. Que a máquina do evaporador tem 3 placas. Tem 3 placas. Ele trocou 2 e faltou só uma. A uma que ele não trocou era que estava com defeito. E a gente trocou essa e voltou a funcionar. Se eu me contento só com esse reparo, chega nessa máquina aqui eu já, moleza, troca essa plaquinha aí. Aí eu troco e não dá nada. E aí? E aí? É nessa hora que diferencia, que a eletrônica diferencia os homens dos meninos da eletrônica. Porque se você não entende, não sabe analisar, você não consegue evoluir. Beleza? Ferramentas que eu utilizei para fazer esse reparo foi, basicamente, ferro de solda, sugador. O osciloscópio foi necessário, tá? Nesse caso o osciloscópio foi necessário. E a gente tem a alimentação trifásica, que não é uma ferramenta, mas sem a alimentação trifásica da máquina, a gente não consegue fazer ela rodar em bancada, tá? A gente não consegue fazer ela rodar em bancada. Beleza? Esse tempo desse reparo demorou um pouco porque a gente teve que comprar a placa. Então a compra da placa demorou acho que 1 ou 2 dias. Não, demorou de um dia para o outro, certo? Demorou de um dia para o outro, foi mais ou menos uma semana entre do dia que entrou até a liberação da máquina, certo? Mais ou menos semana passada toda nós trabalhamos nela. Quando eu falo trabalhando nela que ela entrou, aí dá entrada, aí faz pré-análise, aí passa orçamento, aí o cliente aprova, aí não sei o que, não sei o que. Reparo mesmo, a gente foi um reparo rápido. A gente uniu forças aqui na sexta-feira e reparamos ela. Na hora do momento que a placa chegou, até a hora que ela saiu reparada, que chegou a placa, né, pra gente trocar. Quando a gente trocou a placa, a gente viu que não era defeito, fomos trabalhar em cima do defeito. Foi algo em torno de 3 horas. Certo? E 3 horas nós reparamos 2, né? Em 3 horas nós reparamos 2 dessas. Eram 2 máquinas de mesmo modelo, tá? O tempo de reparo foi basicamente as 3 horas, a gente uniu forças aqui, tá? Foram 3 cabeças pensando no defeito, tá? E aí, cara, beleza, ó, máquina reparada, máquina trifásica. A máquina custava em torno de 10 mil reais essa máquina. É uma cassete, pesquisa aí. É uma cassete inverter Fujitsu. Custava em torno de 10 mil reais. Beleza? E o orçamento gira em torno de 30% desse valor. Façam os cálculos aí. Então esse foi uma jornada, mais um bastidor climatrônico aqui para vocês. Compartilhando um defeito em detalhes, né? Eu estou fazendo a engenharia reversa do defeito. E assim vai ser os bastidores climatrônicos a partir de então. Vou vir aqui compartilhar a engenharia reversa do defeito. Beleza? Criei o nome já. Valeu, pessoal!